Boa noite a todos, queridos irmãos da nossa queridíssima Casa de Emmanuel. Com muita alegria, com muita gratidão, mais uma oportunidade de estudo aqui entre amigos. E o nosso estudo de hoje é o capítulo 39 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas, como de costume, vamos fazer a nossa prece de abertura para ajudar na harmonização, para estarmos mais concentrados no nosso estudo. Então, vou convidar a todos que fechemos os nossos olhos. Vamos mentalizar a nossa querida Casa de Emmanuel. Vamos mentalizar que estamos sentadinhos no salão, sentindo toda aquela vibração, toda aquela espiritualidade que já nos acolhe há tantos anos. Vamos pedir a Deus, aos nossos anjos da guarda, que ilumine nossas mentes para que esteja voltada ao estudo de hoje, irradiando luz para a nossa alma, para o nosso espírito. Pedimos também que os nossos protetores envolvam todos os nossos familiares, na certeza de que todos os problemas, todas as dificuldades das nossas famílias, daqueles que não puderam estar aqui no estudo hoje, estarão sendo amparados, envolvidos e beneficiados por essa espiritualidade maior. E assim, pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje, junto com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos compartilhar a tela. Olha a Selminha, ó. Ela esperou a prece para entrar, está chegando. Estão todos vendo? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 39, que o título é Entra e Coopera. E o trecho do Evangelho que vamos debater, que é o texto de hoje, é de Atos dos Apóstolos. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Né? Essa passagem é muito conhecida por todos, né, de Paulo, quando no caminho a Damasco tem a visão de Jesus, né, e cai do cavalo. É bem conhecido por todos nós, né, ele fica cego, mas ali naquele momento onde ele tem essa transformação, essa mudança de trajeto na sua vida, ali no encontro com o próprio Cristo ressuscitado ali, né? E uma luz muito forte. E essa passagem nós vamos destrinchar exatamente o que Jesus quis dizer. Na verdade, primeiro, o que Paulo, né, o que significa esse ato do Paulo de perguntar a Jesus o que queres que ele faça, e depois a resposta dada de Jesus a ele. Nós vamos exatamente entender, passo a passo, o que significa cada um desses dois atos tão importantes, tanto de Paulo como a resposta de Jesus. E aí eu já vou aproveitar para ler, então, a primeira parte para a gente começar o debate. Eu posso comentar, Vitor? Pode, antes de eu ler? A respeito dessa... Pode sim. É que eu acho essa parte muito linda, sabe? Essa parte de Atos dos Apóstolos, dessa conversão de Saulo, porque ele vai, não é? Ele pede permissão aos sacerdotes para ir a Damasco, exatamente atrás de Ananias. O livro Paulo e Estevão traz essa parte mais detalhada, né? Porque Ananias foi aquele que converteu a noiva de Saulo, né? Abigail. Então, ele já tinha um ódio muito grande de Ananias e começou a procurar por onde andava Ananias. E acabou descobrindo que Ananias estava em Damasco. Aí ele aproveitou, né? Foi até os sumos sacerdotes, pegou cartas, permissão para prender esses judeus, né? Porque
eles eram contra os seguidores do Cristo. Então, ele vai com toda a fúria para pegar Ananias. Ele tinha a autoridade até de matar, né, de condenar à morte. E aí, diante desse encontro com Jesus, que ele acaba entrando na cidade, e é o próprio Ananias que acaba curando a cegueira, né? Quando Jesus aparece também a Ananias e diz que ele é que tinha que ir até Saulo e curar a cegueira dele, o Ananias teme. Mas, Senhor, ele está caçando os cristãos, ele tem toda a autoridade de prender e até de matar, não é? E aí Jesus fala uma coisa que eu achei lindo. Ele diz: este é para mim um vaso escolhido, se referindo a Saulo, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quer dizer, o Saulo, ele era um excelente seguidor da lei judaica, né? Ele assim, abraçava com muita garra, porque ele acreditava. Ele era fiel naquilo que ele acreditava. Então, Jesus se utilizou de um homem forte, destemido, exatamente para começar a levar o ensinamento dele para os gentios, no caso, né? Que ele foi realmente o que levou a boa nova do Cristo para os gentios. Então, eu acho muito, muito linda essa parte de Atos, né, dos apóstolos, que mostra essa conversão de Paulo e essa virada, né? E, na verdade, ele foi caçar o Ananias, vamos dizer assim, e é Ananias quem cura a cegueira do Paulo, né? É isso que eu queria comentar. Acho muito bonita essa passagem. Boa noite, Salminha, bem-vinda. Boa noite, Selmita. Verdade, né? Saulo foi à caça e acabou caçado. Teve o seu coração caçado pelo Cristo para iniciar a sua obra. Vamos compartilhar. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço do Cristo, né? Então, o que vamos estudar hoje, vamos, através dessa pequena, né, dessas duas frases que nós lemos, nós vamos entender, compreender como que o Cristo age, né, como Cristo agiu com Saulo, e que nós devemos tomar desse exemplo, né? Devemos entender dessa passagem para conseguirmos também entender como que o Cristo vai agir nas nossas vidas, como que o Cristo vai também fazer de nós esse instrumento como ele fez de Paulo. E essa passagem vai nos ajudar a compreender exatamente esse mecanismo do Cristo, não só do Cristo em pessoa, né? Que lógico que a missão ali de Paulo era uma missão extremamente importante para a humanidade, onde houve a presença do próprio Cristo. Mas todos nós recebemos a presença, né, dos espíritos, dos nossos protetores, dos nossos anjos da guarda, fazendo exatamente o que Cristo fez com Paulo, nos dando uma cegueira que, na verdade, é os olhos de ver, né? Nos deixa cegos, mas cegos para a matéria. Muitas vezes a gente sofre, né? A gente tem perdas, a gente passa por dificuldades que representam essa cegueira de Saulo, né? Que depois se tornou Paulo, que, na verdade, são perdas que nos dão ganhos espirituais, porque quando a gente perde aquela sensibilidade material, nós conseguimos, na verdade, começar a sentir e enxergar as coisas verdadeiras do espírito, né? Que somente a dor, somente a perda, somente o sofrimento, muitas vezes, é capaz de nos abrir os olhos para o que realmente interessa, né? E seria essa representação da cegueira de Paulo. E Paulo, por sua vez, nos dá o exemplo de como agir com rapidez diante da dor, né? No momento ali que ele passa pelo sofrimento, que ele tem o encontro com Jesus, ele não para lamentar
o que ele fez, o que ele era. Ele simplesmente toma a atitude de, então, o que queres que eu faça, né? Levanta, sacode a poeira e agora que eu compreendo, agora que eu enxergo o quão errado eu estava, o que eu tenho que fazer de diferente daqui para frente, né? Não adianta o para trás, a gente não altera, a gente altera para frente. Então, ele nos dá o exemplo de como a gente, às vezes, também nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de perda, a gente não deve ficar se lamentando, sofrendo, perdendo tempo e, pelo contrário, procurar fazer daquele momento de dor, daquele sofrimento, fazermos a mesma pergunta que Paulo fez para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça, né? E refletir dentro daquela dor, dentro daquela perda, o que aquilo está te ensinando, quais são as pessoas que aquela experiência está aproximando de você, o que aquela experiência está fazendo você agora perceber, sentir, aprimorar e botar em prática esses ensinamentos daqui para frente, sem ficar... Porque não adianta você ficar, eu fiquei doente, mas eu podia ter feito diferente, eu podia ter me alimentado melhor para não ficar doente. E o que isso vai adiantar? Você se lamentado para trás. O que adianta é o para frente. Então se eu fiquei doente porque eu comi mal, a partir de agora eu vou, além de eu, lógico, não me alimentar mais mal, eu ainda vou, vou ensinar as pessoas a forma correta de se alimentar, vou fazer uma ação proativa, né, daqui para frente. E é o que a gente tem que tentar fazer nas nossas vidas para tudo. E quando acontece uma coisa ruim, não adianta você ficar se lamentando, perdendo tempo, olhando para trás. Reflita, o que você pode fazer daqui para frente para não só você, como aqueles que estão à sua volta também possam, né, cair menos, passar por menos tribulações e evoluirmos, porque esse é o nosso objetivo na Terra, né? Janete? Esse encontro aí de Saulo com Jesus traz umas reflexões também para a gente, né? Primeiro, a presença assim fulgurante, forte de Jesus, né? Que até provoca, diante daquela luminosidade, né? Que Jesus é o sol, né? A própria cegueira física de Paulo. Como você está falando, até com relação a ele abrir os olhos interiormente, né? Os olhos da alma e começar a compreender. Mas a gente fica pensando assim, o Saulo, ele vinha perseguindo os cristãos há muito tempo, né? Ele achava que Jesus vinha destruir a lei, Jesus mesmo falou que ele não veio destruir a lei, né? Mas fazer com que ela fosse cumprida. Mas para Saulo, era como se ele viesse destruir a lei. Então ele começou a ter ódio de todos aqueles cristãos, e quando isso atingiu a mulher que ele amava, quando ela se converteu, Abigail, ele foi realmente ficando com mais ódio. Quer dizer, a gente vê nesse encontro, realmente foi algo muito forte, né? Foi o começo de uma conversão, porque ninguém se converte de uma hora para outra. Mas aí a gente fica pensando, será que junto a essa perseguição, no fundo, ele já não estava começando a tecer uma certa admiração pelos conceitos de Jesus? Não é? E quando se viu diante do mestre ali mesmo, e aí ele sentiu aquele chamado mais forte, não é? Porque para você ir contra uma ideia, você reflete, você pensa a respeito, né? Então você via que ele veio nessa briga, mas ao mesmo tempo ele devia estar pensando e refletindo sobre esses ensinamentos do Cristo. Quer dizer, Jesus já estaria ali trabalhando Saulo aos poucos, mesmo que ele não estivesse se entregando, não é? A essa grande força. Tanto é que Jesus fala naquele momento: dura para você recalcitrar contra os aguilhões, como falando, é uma resistência inútil, não é? Você está resistindo contra uma coisa que é a verdade, que é o que tem que ser implantado na Terra, não é? E aí Saulo se rende nessa hora e começa todo esse processo de conversão dele. Mas eu acredito que ele já viesse, né? Isso é opinião minha, tá, gente?
que ele já viesse sendo tocado aos pouquinhos, mesmo sem admitir. Tantas vezes, né, a gente leva ideias, não querendo admitir que aquela ideia, no fundo, eu estou concordando com ela, mas como eu tenho princípios, né, que eu já sigo há anos e anos, e para eu não sair dessa linha que eu sigo, e para não contrariar ali a sociedade que eu vivo, eu acabo negando, mas intimamente é algo que está me tocando aos poucos. Queria só colocar esse comentário. Com certeza. A gente não tem como saber exatamente como que as coisas aconteceram, assim, ipsis literis, né? A gente tem o que está escrito na Bíblia, temos aí a obra de Paulo Estevam, mas com certeza eu acho que o mais importante é isso, é realmente esse simbolismo das palavras, né? Eu concordo com você, Janete, ninguém se converte da noite para o dia, é muito difícil, né? Isso, se é que isso é possível, como aconteceu com Paulo, certamente são casos muito específicos, né, de pessoas muito raras com uma missão muito grande, como era o caso de Paulo, tanto que teve ali a presença de Jesus em pessoa, né? Mas todos nós, com certeza, esse processo vai ser muito mais lento. Mas o simbolismo é claro das palavras, né? Como você mesmo foi contando a história, e aí esse simbolismo para mim ficou mais claro ainda. O quanto que Saulo estava cego. Ele, na verdade, ele estava cego antes de ver Jesus. Cego de raiva, cego de ódio, principalmente, como você falou, quando aquilo atingiu a sua própria família, ele ficou completamente cego. E Jesus, quando ele encontra Jesus, ele fica cego. Só que aí cego materialmente falando. E essa cegueira simboliza exatamente o que acontece com a gente, né? Que a nossa vida, lógico que num grau muito menor do que foi com Paulo, não acontece isso com a gente. A gente não vai ficando cada vez mais cego. Cego pela raiva, cego pelos problemas, cego por tudo que vai acontecendo na nossa vida, seja dinheiro, saúde, problemas em geral, a gente vai ficando cego, até que se não acontece alguma coisa como aconteceu com Paulo para nos cegar da matéria, para nos dar esse impacto e fazer a gente enxergar de verdade o que está acontecendo. E é muito claro esse simbolismo, e é o que vai acontecer, é o que aconteceu com a gente já em vidas passadas, e nessa vida acontece. Nós temos esses pequenos encontros, como, né, é que Saulo com Jesus foi um grande encontro. Nós encontramos Jesus toda hora, todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, a gente tem esse encontro com Jesus e nos causa uma pequena cegueira, nos causa uma pequena falta ali de algum sentido material, mas sempre com a função, como foi com Saulo, de abrir os nossos olhos espirituais. É a dor despertando, né? Aquela dor intensa, no caso dele, a cegueira ali, de ter essa presença marcante do Cristo, realmente fazendo esse chamado, mas naquele momento em que ele encontra Ananias, e Ananias entrega, não é, eu ia falar codificação, a gente está acostumado com doutrina espírita, mas ele entrega os pergaminhos já bem usados que ele havia recebido lá dos apóstolos, Ananias entrega para Paulo começar a estudar. Então, a partir daí é que ele vai realmente mergulhar nesses ensinamentos de Jesus, né? Ele passa 3 anos lá no deserto. Então, é o começo realmente dessa conversão. Esse encontro com Jesus é a sacudida e o começo dessa conversão que o Paulo vai amadurecendo de uma forma brilhante, né? Porque, como mesmo Jesus falou, ele, para mim, é um vaso escolhido. Então, ele já foi preparado, mesmo sem saber, a princípio, né? Lá, como ele estava lá com a defensor da lei judaica, ele foi escolhido para pregar ali o Evangelho do Cristo. É muito linda, é muito lindo. E Ananias é que deu a visão para ele de volta, né? Então você vê como é que o simbolismo, mais uma vez, né? Interessante, Vitor. Ele deu a visão, exatamente, ele deu o Evangelho. O Evangelho é a visão principal, né? Mais do que a visão física. Ele deu as duas visões, né? A física, quando ele
né, impôs as mãos e aquelas escamas caíram, né, dos olhos dele, fisicamente falando, e deu a visão espiritual quando ele ofereceu esses pergaminhos para ele. Muito Mas você legal, vê como né? é que Jesus age ali, os efeitos físicos tiveram a Não é? perfeição de ter um simbolismo perfeito, né? Porque É Ananias deu a verdade. visão. Mas a visão principal que ele precisava dar era o evangelho. A É visão o física evangelho. foi só simbolismo ali, necessário, lógico, porque também se ele não voltasse a enxergar, seria complicado para completar a sua missão material, né? Acho que essa perda da visão física simboliza mesmo a dor material que muitas vezes a gente precisa para esse despertamento, né? Para o caminho Verdade. correto, para o caminho do bem. Vamos continuar a ler. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelo caminho, pelos canais da inspiração. Então, essa parte é bem interessante, porque, né, se Jesus apareceu ali pessoalmente, né, por que ele já não deu logo as orientações? Quando Paulo questiona o que queres que faça, né, por que Jesus não chegou e já ele, o próprio Jesus, né, já não entregou uma Bíblia pronta ali para ele, já não deu na mão dele a Bíblia, já falou, quero que você faça isso, isso e isso. Por que não, né? Nós sabemos que não é assim que acontece, não é o processo evolutivo não é dado assim de mão beijada para ninguém, nem para Paulo, nem para ninguém. O próprio Jesus, ele encarnado na Terra, o ser mais evoluído e de grau mais alto que é do nosso conhecimento, quando encarnou aqui na Terra, passou pelo que passou, sofreu o que sofreu, né? Não tinha ali, Deus não vinha de mão beijada e dizia para ele, eu quero que você faça isso, isso, isso. Ele era o tempo todo inspirado por Deus, guiado pelos anjos que estavam ali, os bons espíritos que estavam sempre ao seu lado pela sua vibração, mas não estava um Deus ali material do lado dele dizendo o que ele tinha que fazer a cada passo. E com Paulo a mesma coisa. Jesus apareceu, fez o que tinha que ser feito, a sua transformação, aquele momento que era necessário, mas dali para frente ele só deu como se fosse o primeiro passo, né? Falou, vai em frente e entre na cidade, porque Jesus sabia que lá na cidade ele encontraria Ananias e dali para frente, na verdade, o livre-arbítrio de Paulo iria voltar a funcionar. Ele precisaria continuar com as suas próprias pernas, agindo, seguindo, tomando suas decisões, porque senão, se Jesus ficasse ali do lado dele dizendo cada coisa que ele tinha que fazer, não era mais ele, a missão não seria mais de Paulo, seria de Jesus. É como se Jesus, ainda encarnado, continuasse tendo que ele, por sua conta, fazer. E é o que acontece com todos nós. Todos nós, em grau, lógico, nossas missões ainda são muito menores pelas nossas capacidades, mas é o que acontece exatamente com cada um de nós. Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, não vão dizer para a gente o que a gente tem que fazer a cada esquina que a gente vira, a cada palavra que a gente fala. Eles nos intuem, eles fazem com que pessoas que vão nos ajudar se aproximem. Porém, tudo isso só vai acontecer da melhor maneira possível se estivermos na vibração necessária para perceber, se tivermos olhos e ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque senão, eles podem fazer a intuição que for, podem botar quem quiser no nosso caminho que a gente vai passar por cima. A gente, como um cego, né? Fazendo ainda mais uma vez a metáfora do cego, nós vamos atropelar, vamos passar por cima porque a gente não vai ver, a gente não vai sentir, a gente não vai enxergar.
E é necessário que haja essa interação, como ele bota na resposta ali no final. É necessário que essa evolução seja com cooperação, um ajudando o outro, um levando o outro, um dando a mão para o outro. Essa evolução não pode ser sozinha, não pode você querer sozinho evoluir e deixar o resto para trás, que você já não está evoluindo. Só de pensar assim, só de você pensar que existe a possibilidade de você evoluir sozinho, você já não está evoluindo, você está sendo egoísta. A evolução é preciso que ela seja uma cooperação entre todos nós. Mais alguém? É exatamente isso. Eu ia falar a respeito dessa lei da cooperação, né? E principalmente com relação a Saulo, que era alguém tão cheio de orgulho, tão pedante, né? Ele lá com Ananias, ele começou a aprender essa lei da cooperação, essa necessidade, né, de um estar ajudando o outro, porque Deus auxilia os homens através dos próprios homens, né? É como você falou, a gente não veio para cá para viver só. Então, a gente só cresce realmente trocando essas experiências, né? Um acrescentando aquilo que sabe, um ensina aquele que sabe, e juntos nós vamos crescendo. Mas é preciso que haja realmente, porque é através dessa lei da cooperação que a gente também vai desenvolvendo a humildade, né? Essa questão do trato, respeito uns com os outros, né? E, assim, Jesus, é como ele fala ali, Jesus inspira. Se a gente se coloca à disposição de viver juntos, de estar, assim, abertos para auxiliar e ser auxiliado, porque isso é questão de orgulho, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas quando surge a oportunidade de ser ajudado, não, eu não preciso, né? Às vezes a gente se coloca num pedestal de que eu sou boazinha porque eu ajudo todo mundo, mas você também precisa ser ajudado. Todos temos, né, que ter essa troca. E quando a gente se coloca nessa empreitada de ajudar e ser ajudado, a gente recebe essa inspiração do Cristo, de todos os mentores, né, de todos os espíritos de luz. Então, era necessário mesmo que Saulo fosse e ali ouvisse Ananias como ele ouviu e que absorvesse esses ensinamentos. E, logicamente, a partir daí, era a inspiração direta do Cristo com relação a ele, porque ele se abriu mesmo completamente para esse trabalho de disseminação do Evangelho. Então, isso para a gente essa reflexão, né? A gente tem que estar aberto para essa vida de cooperação mesmo. Estamos aqui para isso. É só dessa forma que a gente consegue quedar o nosso orgulho, admitir aquilo que somos e que precisamos uns dos outros para que a gente cresça, né? Está sem áudio, Jorge. Mais alguém? Então, vamos continuar. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo, né? A gente aprende isso muito no espiritismo, né? Que quanto mais a gente se afinar, quanto mais deixarmos a nossa vibração na mesma ali, mais próxima possível da vibração dos nossos mentores, dos protetores, mais estaremos propícios a enxergar, mais estaremos com os ouvidos de ouvir e assim conseguir seguir essas intuições. Aí quando alguém, né, quando eles mandam alguém perto da gente, esse alguém nos dá um conselho, aquele conselho consegue, como na parábola da semente, né, brotar no nosso coração, porque estaremos com um terreno mais fértil no nosso espírito. Se estivermos com um terreno pedregoso, a semente será lançada e ela vai secar, vai morrer, e a gente não vai conseguir tocar o nosso coração, não vai conseguir despertar em nós o que a gente precisa ouvir para iniciar uma tarefa. E aí seremos então, vai cair. Vai cair, né? Temos aí 1 minuto, já não dá mais para saber quanto tempo falta, então eu vou fechar a sala, que aí não fecha na cara de ninguém e a gente abre de novo. Tá bom?
rapidinho.